gostaria de refletir com você fidelidade na adversidade. Fidelidade na adversidade. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 14, 15 a 22. Evangelho de Jesus, segundo Mateus 14, 15 a 22. É o texto que fala da multiplicação dos pães e dos peixes. Muito oportuno para esse tempo. Receba esta palavra de fé, seja encorajado, seja fortalecido e aplique estas verdades atemporais para que elas façam diferença na sua vida em nome de Jesus. Então deixa a sua Bíblia eletrônica ou em papel aberta e durante esta exposição farei então os destaques desse ponto. Nosso devocional à Trindade de hoje nos trouxe uma verdade muito importante. Atravesse sua adversidade na perspectiva de Deus, confiante que Ele vai atravessar com você o deserto, o seu destino é maior. Você não está sozinho em tempos de adversidade. O Senhor atravessa com você o seu deserto. Quando há uma dor, o Senhor está lá sofrendo conosco. Isto é fato, creia nisso. Ele é Emanuel, Ele está com você. Não somos chamados para sermos discípulos fiéis de Jesus quando tudo está bem. Nós somos chamados para segui-lo incondicionalmente por fé, a despeito das dificuldades do caminho. Amém? Então, a situação adversa, todo mundo vive. A questão é se já atravessamos, se estamos atravessando ou vamos atravessar. Por exemplo, Mateus 14, 15, no início do texto, Jesus na Galileia atravessou uma situação adversa. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este lugar é deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Mateus 14, 15, Jesus também estava num deserto com os seus discípulos, chegou a noite, não tinha alimento, então era o momento de adversidade de Jesus na Galileia. O que tem esse momento conosco? Tem aqui princípios. Cada um tem o seu deserto, cada um tem a sua corrida para correr. Qual é a sua maior adversidade nesse tempo de isolamento social e pandemia? Doença, desemprego, crise conjugal, problemas relacionais, problemas financeiros, depressão, medo, dor, dúvida, ansiedade, angústia. Qual é a sua realidade e sinônimo de deserto? O mundo tem muitos desertos. Veja aí a foto de algum deles. Por exemplo, o maior do mundo é o deserto do Saara, com as suas areias vermelhas. Inclusive, no mês passado, nevou no deserto do Saara. Impressionante. Pode ir de 50 negativo a 50 positivo no deserto do Saara. Depende do tempo. Deserto do Atacama, no Chile, aqui na América do Sul, é um outro deserto. Deserto do Negueb, em Israel, é um outro deserto lá no sul de Israel, entre Israel e Egito. Vale da Morte, na Califórnia, nos Estados Unidos, um dos lugares mais ermos da terra. E Vale do Jequitinhonha, aqui no Brasil, um semiárido de extrema pobreza também. Agora, sabe o que acontece? Eu já fui em diversos desertos. Já fui em deserto na Jordânia, no Egito, em Israel. Desertos na Califórnia. Desertos, ele aparentemente está morto, mas tem muita vida no deserto. Tem animais no deserto. Tem alguns tipos de plantas que dão no deserto, porque o deserto, inclusive, ele tem uma função climática na biodiversidade do planeta. O deserto do Saara é importante para a Amazônia e vice-versa, mesmo tendo um oceano no meio entre o Saara e a Amazônia. Porque se Deus fez desertos, tem vida nele e ele faz parte da vida e do ecossistema do mundo inteiro. Então, na vida também, quando trazemos essa metáfora de deserto, Jesus atravessou um deserto na Galileia e viveu uma experiência com Deus no deserto, nós também podemos viver uma experiência com Deus no nosso deserto, nesse tempo que estamos vivendo hoje. Quando uma situação diversa chegar até você, anote aí esses princípios.
Primeiro, seja parte da solução e não do problema. Porque ser parte do problema é fácil. Mateus 14,16, respondeu Jesus: eles não precisam ir, deles de vocês algo de comer. Então, para que você possa atravessar o seu deserto, você possa ver essa experiência pedagógica e terapêutica, você não tem que ver deserto no deserto, você tem que ter a perspectiva de que você pode ter vida no deserto, atravessar por ele para chegar ao seu destino final. Então, onde você está, seja parte da solução e não do problema, a despeito de qual é o tipo de deserto que você está vivendo. Amém? Jesus não trouxe caos ao deserto. Ele disse: dê-lhes vocês de comer. Seja você solução para a fome das pessoas. Segundo, administre dentro da sua realidade. Você não administra a realidade do outro, você administra a sua. Segundo o princípio, Mateus 14,17, eles disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Então, o que você tem é o que Deus coloca na sua mão para você administrar. Estamos vivendo uma vida abençoada e independente de quanto que Deus nos entrega em matéria de recurso, de dinheiro, de influência, é o que temos que administrar. Pegue o que você tem e parta do que você tem, do pequeno para o grande, do aparente para o maior. Administre dentro da sua realidade. Não fique olhando a realidade do outro, mas celebre a sua. Eu coloquei esses dias, na semana passada, cheguei aqui na colina depois daquela grande tempestade que tivemos na última terça-feira, vai fazer uma semana amanhã, e eu cheguei aqui na quarta de manhã na colina e vi 2 palmeiras. Uma com as folhas intactas e outra sem folha. Num primeiro momento, a única coisa que a gente vê é isso, uma com folha e outra sem folha. Mas o Espírito Santo ministrou algo muito forte e eu coloquei na minha rede social, lá no Instagram, você pode ver. Que o que temos que celebrar é que as 2 palmeiras estão de pé e estão vivas. Caíram centenas e centenas de árvores em São José, mas aquelas 2 estavam firmes. Então não celebre, não fique triste porque você talvez perdeu folhas nesse deserto, nessa pandemia, nesse tempo de um isolamento, mas celebre que você está vivo. Então, não fique com ciúme porque os outros têm o que você não tem. Seja grato e satisfeito com aquilo que você tem. Esse é um princípio, administre dentro da sua realidade. O que você tem em suas mãos? Seja um bom mordomo para Deus. 3, entregue tudo na presença do Senhor em adoração. Mateus 14,18, tragam aqui para mim. Seja o que você tiver, leve para Deus em adoração. A vida de um discípulo, de um servo, tem a iniciativa de entregar para Deus em adoração. Então, faça isso. Tragam aqui para mim. O que você tem? Entregue ao Senhor. Porque no altar primeiro, a multiplicação vem depois. 4, coloque seu meio ambiente pessoal em ordem. Isto é, arrume a bagunça da sua vida. Porque tudo que está ruim com uma arrumação pode dar uma grande melhorada. E o que está bom, se tiver bagunçado, vai piorar. Mateus 14,19, ele ordenou à multidão que se assentasse na grama. Antes de fazer um grande milagre, Jesus mandou cada um colocar em ordem o seu espaço. Você precisa fazer isso na sua casa, na sua empresa, nos seus negócios. Nós vamos viver tempos adversos. Eu tenho que me antecipar e me organizar, arrumar a bagunça emocional, pessoal, física da minha vida. 5, sempre haja a partir da gratidão e da abundância. Jesus ensinou, tomando os 5 pães e 2 peixes, olhando ao céu, deu graças e partiu os pães. Mateus 14,19b, ele só distribuiu depois que agradeceu. É assim que temos que fazer também. Quando uma situação adversa chegar até você, sempre haja a partir da gratidão e da abundância, nunca da reclamação e da escassez. Amém? Creia nisso, receba e aplique fé e faça a sua parte. 6, inclua todos para serem agentes das bênçãos de Deus. Em momentos de adversidade, quando chega até você
inclua a todos, reparta e deixe ser instrumento. Jesus poderia pegar aquele milagre e fazer a partir da sua mão, mas ele fez a partir da mão dos seus discípulos, porque ele queria que os seus discípulos abençoassem as pessoas, entregassem as pessoas e as pessoas reconhecessem que quem fez foi Deus e as mãos de todos operaram o milagre. Quando você traz tudo para Deus, quando você anda num ambiente de gratidão, você vai também ser instrumento de multiplicação e das bênçãos de Deus. Sétimo e penúltimo. Quando uma situação adversa chega até você, você precisa sempre guardar esse princípio. Em momentos de abundância, não desperdice. Verso 20, todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pão que sobraram. Então, é tempo de você também ser previdente e ser sábio. Não desperdiçar, porque você não sabe amanhã. Por isso agora é descascar mais e desembalar menos. É evitar comprar por compulsão, compre só por oração e necessidade. Amém? Então, seja sábio nisso. E oitavo e último. Quando uma situação adversa vier, como veio com Jesus e os discípulos na Galileia, como está vindo sobre nós nesse 1 ano após de pandemia, acredite que com Jesus tudo vai ficar muito bem. Verso 21, os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Amém? Com Jesus tudo vai ficar muito bem. Toda tempestade passa. São José teve uma tempestade semana passada de 92 quilômetros por hora em algum bairro. Mas passou. Aí a gente se levanta, arruma a sujeira, contabiliza os prejuízos e com fé corre para o novo de Deus. Porque se você está aqui é porque a pandemia não te tragou, você tem história para contar. Então acredite que com Jesus vai ficar tudo bem. Bota a mão no seu coração e diga: Jesus, seja bem-vindo aqui. E onde Jesus está vai ficar tudo bem. Com Jesus, tudo passa e dias melhores virão. Então quem tem Jesus tem tudo. O mundo jaz no maligno, mas você já em Cristo. Todo fim será um recomeço. Estamos hoje 365 dias, fechando um ciclo de 1 ano. Lamentavelmente temos muitas situações adversas, mas se olhamos com a gratidão e a satisfação, olhamos com os olhos da fé e ações de graça e podemos agradecer a Deus, porque aqui estamos. E o texto não diz que acabou por aí, acabou esse episódio, porque no verso 22... diz assim em Mateus 14, logo em seguida, diga comigo, logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Querido, fecha-se um ciclo, somos gratos até aqui, mas nós não vivemos do passado. A nossa vida continua, a história da igreja da cidade continua, a sua história, da sua família e da sua igreja. Vamos agora com Jesus entrar no barco e vamos para o outro lado, porque tem mais gente lá para ser abençoada. Você está aqui com um propósito, você está aqui com uma missão, você está aqui por uma causa. Então não fique chorando pelo que passou, seja grato pelo que você está vivendo e você vai estar aqui até quando Deus permitir. Mas agora é tempo de entrar com Jesus no barco, remar para a outra margem, porque do outro lado tem mais gente esperando, tem vidas que precisam da sua oração, do seu olhar, do seu cuidado, da sua atenção. Então não fique preso ao passado, ao que você perdeu, ao que não aconteceu. Olhe com fé para frente. O Deus da abundância está trabalhando, governando sobre todas as coisas. O nosso soberano Deus Pai, que tudo criou, seu Filho maravilhoso, Salvador, o nosso conselheiro, Jesus está conosco. Ele nos deu o seu Espírito que está entre nós. O Deus trino e poderoso não nos abandonou aqui. Estamos com Ele. Então, entre no barco. Você é discípulo de Jesus hoje e vamos atravessar este mar, porque lá do outro lado tem missão e tem causa para nós. Mas também vai ter pão, porque outros milagres de multiplicação também virão.
citando e concluindo aqui, no devocional à Trindade, existe vida nos desertos da vida. Eles não são um fim em si mesmo. Com Jesus, são sempre pedagógicos e terapêuticos. São terrenos de crescimento para chegarmos ao destino do plano maior que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Você recebe essa palavra da fé, que ela seja sobre a sua vida, te encorajando, te motivando, te enchendo de fé, de esperança e de amor. Na boa medida, sacudida, calcada e transbordante. Amém? Glória ao nome do Senhor.